Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja no Brasil, como eu dizia, reserva para esse domingo a comemoração, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Justamente porque o conteúdo dessa festa, dessa solenidade, é muito importante para a nossa vida. Quando a Igreja Católica apresenta para nós a vida de um santo, e ela diz assim, olha, observe esse santo, veja o que aconteceu na vida dele. Esse convite da igreja não é apenas para a gente ficar admirado com aquilo que Deus fez na vida de São Pedro e de São Paulo, mas que a gente se sinta convidado a experimentar e a viver na nossa vida aquilo que Deus quer fazer por nós. Então, celebrar a memória, a festa, a solenidade de algum santo é sempre aceitar de Deus um convite para a gente também caminhar na busca da santidade. E hoje, experimentar na nossa vida as maravilhas que Deus quer realizar. A leitura do Evangelho de hoje é o ponto de partida de todas as coisas. Muita gente consegue ir para uma festa, experimentar alegrias, motivado por uma mentira. Às vezes você nem gosta tanto ali daquele grupo, mas é festa, a comida está de graça, está tudo bom, você aguenta. Mas passar provações, passar dificuldades, sem ter uma motivação profunda, dá mais trabalho. Os apóstolos foram aqueles que pagaram com o preço da própria vida o anúncio do Evangelho. E quando a gente pensa, por exemplo, na vida de São Pedro e de São Paulo, a gente olha justamente isso, uma dedicação ao anúncio do Evangelho por causa da fé que tinham em Jesus. O trecho do Evangelho de hoje é bastante interessante para a gente pensar. Jesus começa perguntando o que as pessoas por aí dizem que eu sou. E vejam, se a gente não for discípulo de Jesus, se a gente não caminhar com Ele, a gente não conhece. Por isso, vários tinham lá opiniões diferentes, mas o único que pôde dar uma resposta certa era alguém que andava com Jesus. Então, quando a gente está por aí, fica muito atento que muitas opiniões sobre Jesus vão aparecer. De vez em quando você assiste um programa na televisão, tem alguém falando coisas sobre Jesus, que descobriram algum achado arqueológico. Você tem que se perguntar, se esse é discípulo de Jesus, ele conhece o Senhor. Mas se ele não é discípulo, ele apenas sabe algumas coisas. E às vezes são informações bastante mesmo, até confusas. Depois, a primeira leitura de hoje é o momento em que, na nossa vida de fé, de vez em quando a gente vai se encontrar como São Pedro. Vocês reparam que a leitura diz, Herodes mandou prender, mandou matar Tiago, que é o Tiago maior, e depois viu que aquilo agradava as pessoas, então planejava fazer mais coisas. E Pedro estava preso. São Lucas ainda nota o exagero dessa prisão. Estava colocado numa prisão, vigiado por 4 grupos de soldados, em cada grupo 4 soldados. Vocês conseguem imaginar 16 pessoas olhando para a mesma porta, para vigiar um preso só? Consegue imaginar isso? São Lucas está dizendo, olha, de vez em quando, na nossa vida de fé, na nossa vida de cristão, a gente vai entrar numa situação que você vai dizer, sozinho não tem mais jeito. Sem o auxílio de Deus, dessa situação eu não saio mais. São Lucas faz questão de mostrar o exagero da maldade das pessoas, mas também vai mostrar que quando Deus quer, Ele abre as portas e nos liberta das nossas dificuldades. E tomem cuidado, porque quando São Pedro se liberta, São Lucas ainda vai dizendo,
São Lucas é o autor do Atos dos Apóstolos, que Pedro não sabia se estava tendo uma visão ou se era um sonho, estava meio confuso. Mas quando ele cai em si e vê o que Deus estava fazendo, ele diz uma coisa importante. Agora me dou conta que Deus me libertou do poder de Herodes e de tudo aquilo que os judeus esperavam. Observe, ele não disse, nossa, que bom que Deus que me livrou da chicotada. Que bom que Deus me livrou da prisão. Que bom que Deus me livrou da morte. Porque ele sabia que em algum momento isso tudo iria acontecer. Mas ele louva a Deus porque o libertou do poder de Herodes, que representa o poder da sociedade. O evangelho não pode ficar preso à opinião da sociedade. O evangelho não pode ficar preso à opinião e interesses da política. Mas também ele diz, e me libertou de tudo aquilo que o povo judeu esperava. Isso representa todas as ideias religiosas daquela época. São Pedro está dizendo, nesse momento, Deus libertou o evangelho. Deus permite que o evangelho seja anunciado com liberdade, sem se preocupar com os interesses da sociedade e nem mesmo com as opiniões religiosas desse tempo. Que coisa maravilhosa para a gente pensar. Que a igreja, a partir daquele momento, muitas vezes, ela vai ser perseguida pela sociedade, ela vai ser perseguida até pelos grupos religiosos, mas ela vai ser livre no seu anúncio do evangelho. A segunda leitura é tirada de um trecho da segunda carta de São Paulo a Timóteo. A gente sabe que Timóteo foi como um discípulo de São Paulo. Na primeira carta, São Paulo se dirige a Timóteo como a um filho na fé. Então esse trecho que a gente escuta é como se fosse um testamento espiritual de São Paulo. E ele sabe que o seu final está chegando. E ele diz, eu estou pronto para ser derramado como oferenda, como libação. E ele olha para trás, olha para a vida dele, olha para tudo que ele fez como apóstolo do Senhor e diz, eu combati o bom combate. Eu completei a corrida. Eu guardei a fé. Hoje, qual é o nosso combate? E não se iludam. O nosso combate não é só vencer a pandemia. Passando a pandemia, a gente vai ter outro combate. Combate na nossa vida não vai faltar. A nossa vida cristã é como, na verdade, uma grande guerra. Uma guerra contra o pecado, uma guerra contra o egoísmo, uma guerra contra a superficialidade. E nessa guerra, a gente vai ter várias batalhas. Talvez algumas a gente vença, talvez outras a gente possa sofrer alguma derrota para aprender a confiar mais no Senhor e ser mais humilde. Mas a gente tem muitos combates a enfrentar. E assim como o soldado, ele vai ficando bom à medida que ele treina, à medida que ele aprende a ter mais disciplina, a estar em sintonia com o seu exército. Assim também nós devemos aprender a lutar os nossos combates. Quando ele diz, eu completei a corrida, é a imagem do esporte, do atletismo. E ninguém é atleta de uma noite para o dia, não é verdade? Quantos e quantos anos de dedicação, quanta disciplina, quanto sacrifício para aprender a ser um bom atleta. Guardar a fé é próprio do cristão. Também vai exigir de nós treinamento, também vai exigir de nós disciplina, cuidado, zelo. Por isso hoje, quando a igreja nos convida a celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo, não é apenas para a gente ficar admirado com o que Deus fez na vida dele, mas para a gente ficar alegre, porque hoje Deus também quer, dentro do contexto que a gente está, nas condições que a gente tem, nos libertar dos nossos temores e nos ajudar a ser discípulos de Cristo para a vida do mundo. Para nós aqui, na paróquia São Pedro, essa festa ainda tem um significado maior. É a festa da nossa comunidade,
é a festa da nossa paróquia, daqueles que estão aqui desde o começo, aos que vão chegando no dia de hoje, aqueles que vão conhecendo a paróquia através das redes sociais. Também é, para nós, um motivo de alegria. Ao longo de um ano, com todas essas dificuldades que a gente tem vivido por causa da pandemia, o Evangelho continuou sendo anunciado, livre do poder de Herodes, livre das expectativas, das intenções religiosas que muitas vezes estão por aí a confundir as coisas. Graças ao nosso povo, graças à nossa comunidade, todas as coisas se mantiveram. E isso para nós é um motivo de alegria muito grande. Primeiro domingo de cada mês, a nossa paróquia sempre reza de maneira mais intensa, mais destacada, pelos nossos dizimistas, pelos nossos benfeitores, pelos agentes de pastoral, por todas as pessoas que encontram um tempo, um momento para se dedicar a essa comunidade também. Como a gente precisa ser agradecido. Vocês imaginam que ao longo desse ano, mais de um ano de pandemia, a gente não tinha feito nenhum evento, não tinha vendido nenhum pastel. Momentos em que a igreja ficava funcionando, celebrando uma missa, às vezes com 20 pessoas. E graças à fidelidade dos nossos dizimistas, tudo pôde ser mantido. Tudo pôde continuar com a sua responsabilidade. É um motivo de louvar e agradecer a Deus. E cada um que tem participado da história dessa paróquia, cada um que tem construído a história dessa paróquia, se sinta também agraciado hoje nessa solenidade de São Pedro e São Paulo. Há um detalhe nessa festa, que depois vocês podem conferir. Ali a gente preparou aquele oratório com uma imagem de São Pedro, uma imagem toda esculpida de madeira por um irmão nosso aqui do bairro. E quando a gente foi organizar esses espaços de oração, então mantendo a imagem principal aqui na frente, colocando lá na frente da igreja a imagem de São Pedro também, a gente preparou ali aquele espaço com a imagem, uma imagem antiga de São Pedro. No momento que eles estavam preparando as coisas, eles descobriram um detalhe bastante providencial. Essa imagem, ela também foi apresentada à paróquia exatamente há 30 anos atrás, e no encerramento da festa, que era um dia 4 de julho de 1991. E hoje, 4 de julho de 2021, 30 anos depois, essa imagem recebe um destaque também na nossa comunidade. Para a gente louvar, agradecer a Deus, aqueles que construíram essa comunidade, construíram o espírito dessa comunidade, e aqueles que hoje continuam levando essa comunidade para frente. Vamos fazer um instante de silêncio, repetir no nosso coração: de todos os temores nos livra o Senhor Deus. E em silêncio rezemos.